Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje é Paulo e Colossos. Ainda bem que não é Paulo em Colossos, porque, de fato, Paulo teve uma relação com a igreja de Colossos, mas nunca presencialmente. Nós não encontramos, irmãos, nenhum texto bíblico que pudesse dar referência a isso. O capítulo 2 de Colossenses e o verso 1, Paulo deixa isso aqui muito claro. Tem um capítulo 1, verso 7, que ele fala assim, ó: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras. Epáfras era um conhecido de Paulo que se converteu em Éfeso, e ele era de Colossenses. Então, Epáfras fazia parte, e ele levou o conhecimento de Deus. Muitos acreditam que a pregação que Paulo tenha feito ali nas igrejas, em Éfeso, em algumas igrejas ali próximas, fez com que o próprio Epáfras tomou conhecimento, tenha de fato se convertido e levou o conhecimento para os colossenses. Então, Paulo nunca teve contato com eles, mas ele de fato teve um grande apreço pelos personagens dali, pela relação e pelo conhecimento que Paulo teve através do seu escriba, podemos dizer assim, Epáfras. Quando eu falo escriba, era ele que escrevia as cartas de Paulo e levava para Colossenses, e vice-versa. Era isso que acontecia. Então, Paulo teve um grande apreço por aquele povo. Agora, olha só, o capítulo 1 e o verso 7 de Colossenses diz assim, ó: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Agora, capítulo 2, verso 1. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Ou seja, alguns podem pensar assim, mas ele fala de muitos que não conhecem pessoalmente, não fala de todos. Se entendermos dessa forma, Paulo então teve em Colossenses, mas o próprio texto não deixa isso em aberto. A expressão de Paulo aqui era clara. Ele simplesmente estava dizendo que não tinha conhecimento pessoal das pessoas. Ele chega a falar isso, eu acho que é aos Coríntios, né? Em algum momento, em uma carta, se não faz memória, ele fala assim: eu não estou presente convosco, mas em espírito eu estou com vocês. Em espírito, ele quer dizer que não é a desmaterialização de Paulo. Paulo agora não saiu do seu espírito e foi até lá e o viu. Não. Paulo está falando que o propósito divino, do qual Cristo revelou a ele os propósitos ou os projetos daquela igreja que ele tinha mencionado, ele falou que em espírito, ou seja, Deus revela as coisas para ele no espírito, para que através do mesmo ele mostrasse o conhecimento dos demais, das igrejas que ele não tinha feito nenhum tipo de visita. Então aqui me chama a atenção essa relação que Paulo teve pelo conhecimento de Epáfras, pelo que ele passava. Sabe, irmãos, há algo que é muito interessante. Paulo não teve a presença pessoal deles, mas o apreço e o amor foi muito grande. O próprio Onésimo também era de Colossenses. Quando Paulo escreve a carta a Filemon, ele chega a dar essa descrição. E aqui, quando ele fala sobre esse ponto, que para mim é muito interessante, o texto de Filemon, capítulo 15, perdão, os versos, né? Porque Filemon não tem capítulo, só tem versículo. E Filemon, aqui, no verso 15, diz assim, olha só: ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele não é um escravo para você, é mais do que um escravo, agora é um irmão, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como o meu irmão no Senhor. Ou seja, Paulo quer agora que Filemon aceite Onésimo como um filho e não mais como um escravo. E uma coisa que me chama aqui a atenção é isso. Deixa eu só me ver aqui. É que Paulo, irmãos, não queria que o próprio Onésimo fosse mais recebido ou tido como um escravo. Ele era o servo de Filemon, mas há muitos indícios de que ele tinha roubado alguma coisa. Ellen White chega a escrever sobre isso no livro Atos dos Apóstolos. E ele tinha tirado algo de Onésimo, algo de Filemon, se ausentou por um tempo. Paulo conversou com ele. A conversa que Paulo teve com ele foi uma conversa extremamente amistosa, uma conversa que foi agradável. Ele se arrependeu, pediu perdão, e esse pedido de perdão que aconteceu entre Onésimo e Paulo diante de Deus fez com que ele fosse até Filemon e Filemon recebesse. É tanto que ele fala assim, ó: receba ele como se tivesse recebido a mim. Ou seja, evite qualquer tipo de retaliação
mas considere o seu filho, considere melhor dizendo, o seu servo como um irmão, como um filho. E aqui a lição termina dizendo assim, ó, a lei romana exigia que Paulo devolvesse o escravo Onésimo a Filemon. No entanto, o apóstolo apelou ao coração e à consciência de Filemon como irmão na fé, e o incentivou a receber Onésimo, não mais como escravo, mas como um irmão amado. Filemon, versos 16. E ele chega a dizer assim, receba ele como se estivesse recebendo a mim. Paulo faz aqui, irmãos, uma comparação e uma referência muito grande para com que alcançasse o coração do próprio Filemon e ele o recebesse. Isso tudo ocorreu ali entre as cartas e as relações que Paulo teve em Colossos, não que presencialmente. Diante disso, a gente só reflete com a seguinte questão: quão valioso, quão maravilhoso é nós termos uma intimidade com Deus, onde Deus nos dá uma percepção de causar relacionamentos reconciliáveis, relacionamentos que voltem a si, de fato, a se relacionar entre si. Porque o que o próprio Salmo 133 nos diz, né? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É necessário que seja feito assim. Paulo considerava Onésimo como alguém de muito valor, muito preço, e o chama de filho, assim como ele chama Tito, como ele chama Timóteo, para que dessa forma Filemon pudesse recebê-lo. Irmãos, sejamos pontes para relacionamentos quebrados, sejamos pontes para pessoas que estão em desavença com o outro e não queiramos causar barreira por inimizade, porque isso é tudo característica das obras da carne, dos quais quem alimenta em seu coração não herdará o reino dos céus. Leia Gálatas capítulo 5 e o verso 19 a 21, e você vai ver lá inimizades, porfias, disputas, emulações, falar mal de alguém. Enfim, em suma, que eu e você extraia essa mensagem para nossas vidas e reconsidere. Precisamos ser pontes, primeiramente, das pessoas com Deus e das pessoas umas com as outras. E assim sendo, façamos de fato valer a santa, boa e agradável palavra de Deus que nos orienta a fazer isso, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, aquele que transmite paz entre relações quebradas. E Cristo nos galardoará quando ele voltar. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela tua lição de hoje, pela tua orientação para conosco. Sejamos, Senhor, verdadeiramente aquele que Cristo foi para conosco. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, que nós possamos estar no Espírito Santo, para assim reconciliarmos com Deus todos os dias. E essa reconciliação se manifesta através de um bom testemunho para com as pessoas ao nosso redor. Dá-nos a tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Se esse vídeo foi interessante para você, irmãos, curta, compartilhe, faça valer. E eu queria muito que o nosso canal chegasse a 1.100. Tá com 99 já faz um bom tempo. Mas enfim, se você achar interessante, mande para alguém para que no dia seguinte, no caso o ano que vem, e já é amanhã, a gente possa agradecer a Deus por mais um inscrito aqui no nosso canal. Um forte abraço, que Deus te deixe mais forte em 2026, mais perseverante na volta de Cristo e mais esperançoso de viver uma vida regrada pela boa e agradável palavra de Deus. Deus abençoe, feliz 2026 e um forte abraço para você. Até logo.